Andamos pelas ruas das nossas cidades sob uma tensão constante e invisível. Há um estado de alerta crônico operando no fundo da nossa mente, um esgotamento que consome as nossas energias antes mesmo de o dia começar. Nós tentamos resolver isso controlando o ambiente. Acreditamos na promessa ilusória de que a paz chegará automaticamente quando a conta bancária atingir um certo patamar e as notificações do celular finalmente pararem. Este diagrama ilustra com exatidão o que o filósofo Byung-Chul Han definiu como a sociedade do cansaço. Nossa busca implacável por alta produtividade e positividade gera uma exaustão emocional severa, que inevitavelmente deságua em um estado de medo paralisante. A resposta para isso frequentemente passa por tratarmos a proteção divina como um freio de emergência, acionado apenas durante o auge de um ataque de pânico. Só que a verdadeira segurança exige uma posição espiritual pré-existente e estabelecida. Ninguém constrói um abrigo debaixo de um furacão. Sobreviver ao caos moderno exige uma decisão deliberada e diária sobre onde a sua mente vai morar, tomada muito antes das nuvens da crise se formarem no horizonte. O Salmo 91 estabelece uma condição inegociável logo de início: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A exigência central encontra-se no verbo habitar, requerendo residência permanente e contínua. Neste gráfico, a linha instável descreve o cristão turista. Ele utiliza a presença de Deus como um quarto do pânico, correndo para lá apenas sob ameaça. Já a segunda linha, perfeitamente constante, representa o residente. Sua base espiritual mantém estabilidade absoluta, independentemente das crises. Tratar a fé como uma transação de momento nos deixa expostos aos perigos da ansiedade. Deus recusa o papel de botão de emergência. Ele se oferece como um endereço definitivo. A profundidade da paz que você experimenta obedece a uma proporção matemática direta com o seu status como residente no abrigo do Altíssimo. Quem mora lá encontra descanso. Adentrar esse esconderijo significa cruzar um limite invisível. Você deixa a cacofonia exaustiva da sociedade do lado de fora e pisa no solo de um santuário silencioso e impenetrável. Aqui nos deparamos com o paradoxo do descanso sob pressão. Encontrar repouso verdadeiro prescinde de calmaria. O vento continua a açoitar os vidros e os problemas seguem batendo com força contra a estrutura. Esse repouso bíblico dispensa qualquer negação ingênua da realidade. Ele se consolida como uma demonstração ativa de confiança na soberania de Deus sobre todo o caos externo. Sob essa ótica, a escuridão perde a sua ameaça. Ela deixa de representar um vazio hostil e se revela como a espessa sombra do Onipotente, projetada sobre a sua vida como um escudo intransponível. O coração humano ganha a capacidade de dormir profundamente enquanto o mundo se desfaz. O simples ato de habitar debaixo dessa sombra neutraliza a capacidade do desespero de enraizar. Essa quietude repousante rejeita a letargia. O descanso sobre a sombra opera como a preparação rigorosa para o combate espiritual que virá a seguir. O medo possui uma mecânica de ataque muito específica. Ele sobrevive através da mudez. Ele se alimenta do silêncio, atacando diretamente a nossa capacidade de articular a verdade quando nos sentimos ameaçados. Diante disso, a atitude central do residente no Salmo 91 torna-se verbal. O texto diz com firmeza: direi do Senhor. É uma declaração assertiva, feita em voz alta. Chamar Deus de meu refúgio e minha fortaleza ultrapassa os limites do desabafo emocional. Funciona como uma arma verbal que retoma territórios da mente e altera imediatamente a atmosfera do ambiente. Exatamente no epicentro do descanso absoluto, a lógica do pavor é desarmada, devolvendo ao crente a sua voz com autoridade irrefutável. Eventualmente, você retorna àquela mesma cidade acelerada do início do nosso percurso. As agendas, as cobranças e as crises continuam lá. A sua postura, no entanto, foi completamente reconfigurada. Aquele que habita no abrigo carrega a atmosfera desse esconderijo consigo para a rua.
Ele caminha pelo meio do caos, com a certeza de que o caos não tem mais permissão para entrar nele. Portanto, silencie as notificações mentais da ansiedade. Tome a decisão consciente e imediata de transferir a sua morada existencial para a presença inabalável de Deus. Quebre a mudez imposta pelos seus problemas e retome a autoridade sobre as suas circunstâncias, declarando a verdade em alto e bom som. Porque o abrigo do Altíssimo é o único endereço do universo, onde o medo perde, em definitivo, a sua voz.